Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, professor. Ótimo. Feliz em estarmos aqui novamente reunidos, né? Espero que tenham tido um ótimo final de semana. E já adiantando para vocês, quem não estiver com o livro aí e com o caderno, a caneta, ainda dá tempo de pegar rapidinho, viu? Hoje nós faremos a correção da nossa primeira atividade. A atividade das páginas 278 e 279. Vocês conseguem visualizar o slide aí? Sim. Ótimo. Então, pessoal, eu preciso que vocês estejam com o livro, o volume 3, para nós acompanharmos as perguntas e acompanharmos instantaneamente, simultaneamente, as respostas. Para quem já fez a resolução das 11 questões, das páginas 278 e 279, aí vai só corrigir, para ver os eventuais acertos e os eventuais erros e fazer a correção desses erros e a confirmação dos acertos. Para aqueles que não fizeram ainda, é a hora da gente fazer, lembrando que é a atividade revisional, é a primeira atividade revisional para a avaliação de vocês. Nós temos 2 atividades no livro e é imprescindível que a gente corrija as 2. Então, hoje nós faremos a correção dessa primeira e na quinta-feira nós faremos a correção da segunda atividade. Como eu havia dito semana passada, aí na sexta a gente faz Geografia do Piauí. Segunda-feira próxima a gente faz a revisão, porque na segunda já vai ser a prova de vocês, né? A quinta avaliação de vocês. Então, esses exercícios, eles também devem ser estudados para a prova de vocês, porque eles auxiliam muito na resolução de algumas questões, ok? Então, são 11 questões que nós corrigiremos hoje, e na quinta-feira o outro exercício ele é mais curto. Ele só são 8 questões, agora ele tem uma diferença. Ele tem mais subdivisões nas questões, mais letras, né? Para você responder A, B e C da mesma questão, né? Tudo bem. Então, vocês criam aí o mecanismo que vocês acharem melhor. Tem aluno que ele acha melhor responder já direto no livro. Pega um lápis, responde no livro. Agora, óbvio, tem questões que ele vai ter que impressar a letrinha aí, né? Para caber aqui a resolução nas questões do livro. Tem aluno que ele prefere deixar as perguntas no livro e copiar só as respostas no caderno. Aí, quando ele vai estudar, ele faz a leitura da pergunta no livro, a resposta no caderno. E tem aluno que ele prefere depois passar a limpo, né? As perguntas do livro, todas as perguntas e suas respectivas respostas. Isso aí é uma questão muito íntima e pessoal, né, de cada um. Eu costumo dizer que cada um tem um ritmo de aprendizado, tem uma maneira de aprendizado, tem um horário que ele rende mais nos seus estudos. Isso é muito de cada um. Isso é uma questão muito individual. Vocês estão finalizando o ensino fundamental 2, ano que vem estarão no médio, e logo, logo a gente se reencontrará no ensino médio. Aí lá no ensino médio, o aluno ele já está muito focado no Enem. Não que vocês não estejam, mas é porque lá começa a afunilar, né? A proximidade para o Enem. Aí lá muito aluno me procura para tomar conselho, né? Professor Rubens, qual o horário melhor para estudar? Professor Rubens, o senhor pode fazer um horário de estudo para mim, para eu me organizar? Olha, pessoal, eu faço horário de estudo com o maior prazer. Agora, quanto à questão do horário para estudar, você é quem tem que dizer. Porque varia muito do ritmo de cada um, né? Então, eu só faço o horário de estudo depois que o aluno ele me diz quais os horários que ele tem disponíveis, né? Quais os horários que ele rende mais. Às vezes, não adianta em determinado horário. Vamos dar um exemplo. Professor, eu gosto de estudar de 2 às 4 da tarde. Assim que eu chego em casa, eu tomo banho, almoço, relaxo ali um pouquinho, 2 às 4 eu estudo melhor. Mas tem outro aluno que não, que ele gosta de dormir à tarde. Então, não, professor, eu mesmo já gosto de dormir à tarde, que eu estou cansado da manhã inteira de aula. Quando é à noite é que eu estudo, que eu já me recompus, né, fisicamente. Então, varia muito de aluno para aluno. Isso aí a gente não pode, por exemplo, eu não poderia criar um horário unificado para todos vocês, se são realidades diferentes. É por isso que eu estou tratando do exercício aqui. É a mesma coisa. Que bom que vocês já são maduros suficientemente para nem me perguntar, professor, como é que eu procedo? Como é melhor, né? Quanto a essa questão das atividades, da resolução. Não, pessoal,
Isso é de cada um, viu? Como eu disse, tem aluno que ele responde direto no livro, tem aluno que ele coloca no caderno todas as perguntas, depois ele já responde no caderno. Tem aluno que deixa as perguntas no livro, que ele não quer copiar tudo isso. E só as respostas no caderno, quando ele vai estudar, ele fica com os dois ali. Então, isso é muito íntimo e pessoal de cada um. Quem sou eu para ditar regras para vocês, né? Cada um tem o seu próprio ritmo, cada um tem suas regras. Então, vamos lá. Vamos para a primeira questão. Eu gostaria que vocês, de posse do livro de vocês, do volume 3, na página 272, vocês acompanhassem comigo a leitura do enunciado da questão. Assinale a alternativa que indica corretamente as palavras que completam o texto. Vamos ao texto. Na Ásia, predominam as áreas de... Vocês viram comigo. Na Ásia, predominam planaltos. Na Ásia, predomina o planalto. Vocês viram o mapa do relevo asiático comigo? Aquelas partes marrons, né? O marrom mais intenso, áreas de montanha mesmo. E o marrom mais claro, áreas de planalto. Então, na Ásia, cerca de 70% do território da Ásia predominam planaltos. É um continente bastante acidentado, né? Então, vamos continuar a leitura. Eu já sei que essa primeira lacuna aí é para ser preenchido com planalto, né? Na Ásia predominam áreas de planalto, onde estão as nascentes dos principais rios do continente. As formações montanhosas, como a cordilheira, qual é a principal cordilheira da Ásia? Himalaia, claro. Como a cordilheira do Himalaia, são recentes e possuem algumas das altitudes mais elevadas da Terra, como o Monte Everest. O monte mais alto do mundo fica na cordilheira do Himalaia, né? Então, a segunda lacuna é preenchida com o nome Himalaia. Aí tem outra lacuna, né? A última. As planícies estão nas bordas do continente e em áreas banhadas por grandes rios. Professor, mas como eu saberia que a planície estão nas bordas? Pessoal, as bordas são as margens dos continentes. E as margens geralmente são o quê? Próximas do mar, é o litoral. E o litoral é a área de planície, que é no nível do mar, 0 metros de altitude. Então, a resposta ideal para a primeira questão é a letra C. Letra C com a seguinte sequência: Planalto, Himalaia e planícies. Ok? Letra C responde a primeira. Vamos à segunda. Cite o nome de alguns dos principais rios da Ásia. Então, pessoal, esses são os principais rios da Ásia. Você poderia citar outros, né? Já não vamos tratar aqui. Mas eu citei esses. Isso é uma resposta muito pessoal também, né? O rio Ganges, na Índia. O rio Azul e o rio Amarelo, na China. O rio Indo, que banha Paquistão, Índia, Bangladesh, né? E o rio Obi, na Rússia. Esses são os principais rios asiáticos. Só que você, por exemplo, se já respondeu esse fim de semana, sabe, professor, mas eu citei outros dois aqui. Eu citei o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Lá no Oriente Médio, que passa pelo Iraque e pelo Kuwait. Não tem problema, melhor ainda. Se você citou mais rios, se você citou os dois rios importantes do Oriente Médio, professor, eu citei outro lá do Oriente Médio também, eu citei o Rio Jordão. Verdade, o Rio Jordão, na verdade, sua grande importância, ela é religiosa, ela é histórica, turística, né? Não é um rio tão importante para a prática agrícola, para abastecer cidades, mas não deixa de ter sua importância. Então, se você colocou, além desses rios, e se você está respondendo aí agora no seu caderno, então você botou aí, primeiro, letra C. Segundo, aí você bota esses nomes aí, Rio Ganges, Rio Azul, Rio Amarelo, Rio Indo, Rio Obi, mas vocês podem acrescentar Rio Jordão, Rio Tigre, Rio Eufrates. E lá na prova é de marcar, né? Toda a avaliação de vocês será de marcar. Mas, de repente, eu posso pedir lá o Tigre, o Eufrates, o Jordão, que não estão aqui, mas que você está tendo a oportunidade de ver agora, né? Então, eu coloquei apenas alguns, mas existem outros, né? Que não estão citados aqui, porque não dá para colocar tudo. Mas quem quiser acrescentar na sua resposta da segunda questão, o Rio Tigre, o Rio Eufrates e o Rio Jordão, pode fazê-lo sem nenhum problema, ok? Segunda questão respondida, vamos à terceira. Uma obra de transposição, pessoal, essa questão deve estar na prova de vocês. É uma mega obra, eu acho que eu já havia dito, eu vou dizer novamente, no Rio Yangtze, que é o Rio Azul. O Rio Yangtze, o Rio Azul, ele fica na China. Eu disse que a maior parte dos rios da China ficam na parte sul. O problema é que as cidades do norte sofrem com falta d'água.
porque não tem grandes rios para abastecer essas cidades. E entre essas cidades do norte que sofrem com a falta de água está a capital do país, Pequim. Então, o que é que o governo chinês fez para amenizar a falta de água na região norte do país? Criou um projeto de transposição das águas do Rio Azul, o Rio Yangtze. O Rio Azul fica no sul da China. Foram criados canais levando a água até o norte do país, levando águas do Rio Azul para abastecer as cidades do norte, principalmente Pequim, que é a capital do país e que sofre com o problema de disponibilidade de água. Então vamos ler a terceira aqui. Uma obra de transposição das águas de um rio por milhares de quilômetros. O que é que eu disse? Que esses canais eles cruzam do sul, onde o rio está, o sul da China, até o norte, onde as cidades precisam dessa água. Milhares de quilômetros. Aconteceu no Rio Azul, letra D de dado. No Rio Azul, na China, viu? Eu disse para vocês e eu torno a repetir, até porque a resolução das atividades é o momento da gente rever o conteúdo, revisá-lo, né? Eu disse para vocês que o Rio Azul, ele tem duas importâncias. A primeira é que nele fica a maior usina hidrelétrica do mundo. A usina hidrelétrica de Três Gargantas, na China. Essa usina foi inaugurada em 2009. Eu disse que até então, a maior usina hidrelétrica era no Brasil. Até então, a maior usina hidrelétrica era de Itaipu Binacional, na fronteira entre Brasil e Paraguai. Só que em 2009, os chineses inauguraram a usina hidrelétrica de Três Gargantas no Rio Azul. E ela se tornou a maior usina do mundo. E é até hoje, viu? Ela está com 11 anos de sua inauguração. Eu disse que essa usina, pessoal, se eu não disse é a hora de dizer, mas eu acredito que eu tenha dito, essa usina alagou uma área de 26 regiões. Ou seja, a população de 26 áreas teve que se mudar na China para outras áreas, porque a região onde eles viviam ia ser inundada pela represa responsável pela usina, lá no Rio Yangtze, no Rio Azul. Portanto, o Rio Azul tem essas duas importâncias. É nele que fica a maior usina hidrelétrica do mundo e nele tem um enorme projeto de transposição de suas águas para abastecer cidades ao norte da China. Nunca esqueçam disso, porque isso também, eventualmente, pode estar na prova de vocês. Ok? E assim nós respondemos a terceira questão. Letra D. Rio Azul, na China, é o rio dessas obras de transposição. Vamos para a quarta questão. E a quarta, pessoal, ela é bem grande. Você pode resumir. Ela é grande porque, na verdade, pede para a gente tratar de população, né? Distribuição da população na Ásia. E aí fica grande, não tem jeito da gente fazer menor. Vamos lá, vamos ler primeiro no livro, o enunciado, e depois, em seguida, nós vamos para a resposta que eu criei. E que você pode adaptar, você pode transformar para você. O que é que eu digo sempre, desde as minhas aulas gravadas? Geografia é uma ciência inexata. É uma ciência subjetiva. Não existe um conhecimento específico correto. Você pode criar sua resposta, o seu conhecimento. Se produz conhecimento. Aqui não é matemática, não é física, não é química, que tem que haver uma resposta comum. Em matemática, se você não chegar ao mesmo denominador comum do professor, você está errado. Porque só há uma resposta. 4 não é 5. E nem pode ser 6. Agora, humanas, não. Geografia, história, filosofia, sociologia... Você pode ter uma diferença de resolução, pode ter um encaminhamento diferente na sua resposta, e mesmo assim ela está correta, desde que você tenha artifícios para defender o seu ponto de vista. Então, vamos à quarta. Explica as principais características da distribuição da população no continente asiático. O que é que nós vimos, pessoal? Nós vimos nas nossas aulas que a Ásia não tem uma população dividida de modo homogêneo pelo continente. Existem áreas muito povoadas, verdadeiros formigueiros humanos, e existem áreas quase desabitadas, né? Professor, onde ficam essas áreas? Nós vamos ver agora na resposta, né? Vamos ver a resposta que eu fiz para vocês? A população asiática, vamos lá para o slide. A população asiática, ela está distribuída de modo desigual pelo continente. Pois existem áreas com verdadeiras aglomerações, que nós chamamos de formigueiros humanos, densamente povoadas, como a costa leste da China, onde ficam as zonas econômicas especiais, como Xangai, os grandes centros industriais. Então, onde há os grandes centros industriais, há uma tendência a ter mais gente. Xangai, por exemplo, que fica na costa leste da China,
é a maior metrópole asiática, tem 24 milhões de pessoas. Bangladesh também tem muita gente. A Índia também tem uma população imensa e o Japão. O Japão tem uma área muito pequena e uma população gigantesca. A área do Japão equivale à área do Piauí e a população japonesa está beirando 140 milhões de pessoas. Agora, também, para contrastar, existem áreas pouco povoadas na Ásia. As áreas de desertos, por exemplo, a China tem o deserto de Gobi. O deserto de Gobi é quase vazio. Áreas de montanhas, como a região que nós vimos da Cordilheira do Himalaia, é uma área pouco povoada, até pela restrição do relevo. O relevo é bastante acidentado. E convenhamos, em áreas de relevo acidentado é difícil você viver. E na Sibéria, lá no extremo norte da Rússia. Nós sabemos que o problema que faz com que a Sibéria não seja tão povoado é o frio excessivo. Na Sibéria, as temperaturas facilmente chegam a 20 graus abaixo de zero. Então, não são todos os grupos humanos que conseguem sobreviver na Sibéria. É difícil a adaptação pelo rigor do clima, pelo frio e excesso. Então, eu posso pedir também na prova para você marcar quais as regiões mais densamente povoadas da Ásia. Aí você vai colocar lá, costa leste da China, Bangladesh, Índia, Japão. Como eu posso pedir também quais as áreas menos povoadas, mais vazias, os vazios demográficos da Ásia. Aí você vai citar áreas de deserto, sempre é mais vazio, áreas de montanha, sempre é mais vazio, e a Sibéria, que é muito fria. Ok? E assim nós respondemos a nossa quarta questão. Eu posso passar o slide, pessoal, para nós irmos para as outras. Vocês já conseguiram corrigir aí, responder? Se não tiverem corrigido, eu espero um pouquinho. Mas, se não, a gente passa para o próximo e vamos para a resposta da quinta questão. Se alguém não tiver terminado ainda, pode ativar o microfone e falar. Só se alguém ainda não tiver. Professor, espera mais um pouquinho, só enquanto eu termino de anotar. Se ninguém falar, eu vou passar o slide, viu? Porque é sinal que todo mundo já corrigiu, já copiou as respostas aí. Então, só se alguém, porventura, fique à vontade. Se alguém ainda não tiver concluído a resolução, porque essa quarta é maior, né? A resposta, pode ficar à vontade. Só ativa aí. Professor, espera só mais um pouquinho. Se ninguém falar, é porque todo mundo já corrigiu, todo mundo já copiou as Espera respostas. aí, professor, um momentinho. Espero sim, Larissa, com o maior prazer. Larissa, assim que você concluir, você só me avisa, viu? Só, professor, terminei de copiar, que é para me liberar para eu passar o próximo slide. Lembrando, pessoal, que quando a gente for corrigindo, quando eu colocar logo o slide, você já pode ir adiantando também, né? Essas de marcar, você já pode ir respondendo para adiantar, para a gente poder resolver tudo, viu? São 11 questões, né? Então nós temos aí mais 7 questões pela frente. Não se preocupe não que dá tempo, viu? Dá tempo sim. Não, vamos ficar tranquilos. Um momentinho, peraí. Ok, Larissa. Pronto, Larissa?
Larissa? Concluiu aí? Tô concluindo. Ok. Você me avisa, viu? Larissa? Oi, Concluiu já? um momentinho. Termina aí rapidinho, minha querida. Senão a gente vai atrasar aqui a nossa aula. Tá bom. Lembrando, pessoal. Professor, Oi. Oi, Larissa. depois se eu tiro print, Oi? depois se eu tiro print da atividade, Não consegui compreender, Larissa. depois eu tiro o print da Ah, atividade. certo, certo. Tudo bem, minha querida. Tá ótimo, então. Pois eu vou passar, viu? Com a sua Tá bom. permissão, vamos para a quinta questão. Pessoal, assinale os itens que apresentam características demográficas do continente asiático, né? Então, aí varia muito, né? No geral, o único item totalmente correto é a letra D. Tendência à redução do crescimento da população. Tendência à redução do crescimento da população. Viu? Letra D de dado. Agora, como falam de itens, pode ser, por exemplo, varia muito país para país. Por exemplo, letra A poderia ser também taxa de natalidade elevada, porque a população ainda cresce muito em alguns países, né? Taxa de mortalidade em queda, depende também, porque tem alguns países que já têm taxa de mortalidade em queda, como o Japão. Agora, para tratar da Ásia mesmo, eu só marcaria que é comum a todo mundo a letra D de dado, viu? Por quê? Ou então você pode marcar a letra A, letra B, que é outro item, né? A letra C não é, taxa de mortalidade em ascensão não é na Ásia em lugar nenhum. Essa letra E também, tendência ao crescente aumento da população também não é. Então faça o seguinte, marque aí letra A, letra B e letra D de dado. Que são três coisas que acontecem, não é na Ásia como um todo, mas tem num país da Ásia, não tem em outro, mas tem, né? Agora, realmente, o item que tem na Ásia toda, que é comum em todos os países asiáticos, é a letra D. Tendência à redução do crescimento da população. Isso acontece não só na Ásia, mas em boa parte do mundo. Em quase todo o mundo já há essa tendência, viu? Mas eu vou pedir que vocês anotem, como eles querem itens, né? Itens. A letra A também não deixa de ser verdade. Alguns países ainda têm taxas de natalidade elevadas. E
taxa de mortalidade em queda. Então, letra A, letra B, letra D são os 3 itens que você pode marcar. Agora, como eu disse, o único que é geral para todos os países asiáticos é a letra D. Por isso que eu coloquei aqui só a letra D, ok? Então, quem quiser marque só a letra D, porque é o único que é geral a todos os países. Mas quem quiser pode marcar a letra A e a letra B também, porque tem em alguns países asiáticos. Não tem em outros, mas como tem em alguns, a gente pode marcar, ok? Sexta questão. Os países asiáticos, aqui é enunciado, né, no livro. Os países asiáticos apresentam índices sociais parecidos, como baixas taxas de natalidade e altas taxas de alfabetização. Isso faz com que a Ásia apresente condições de vida melhores que as dos outros continentes. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Falsa. Você sabe que é falsa. Você quer dizer que a Ásia tem padrão de vida melhor que a Europa, por exemplo, a Oceania? Mentira. Então, a sexta questão está aqui, a resposta. Falsa. Pois, em vias gerais, quando eu digo em vias gerais, na maior parte dos países, a maioria dos países asiáticos possui indicadores demográficos negativos e preocupantes. A maioria dos países asiáticos são pobres. Poucos são os países com excelentes indicadores, como é o Japão, Singapura, Israel, são poucos. Então, a sexta, em vias de regra geral, é falsa. Falsa. Por quê? Porque, repito, está dizendo a sexta que a Ásia, em geral, tem ótimos níveis, o que torna o continente melhor que os outros. É mentira. Em vias gerais, a maior parte dos países asiáticos são pobres, têm péssimos indicadores, são poucos os que escapam. Então, a sexta questão é falsa, e aqui tem a explicação por quê, ok? Sétima. Cite algumas causas das migrações que ocorrem entre os países asiáticos e dos países asiáticos em direção à Europa e à América do Norte. Está aqui os 2 motivos. A migração entre eles próprios e a migração deles para outros continentes melhores. Sétima, vamos lá. Os fluxos migratórios entre os países asiáticos ocorrem por conta da necessidade dos países industrializados de absorver mão de obra pouco qualificada vinda de países mais pobres do continente. Já os que vão para a Europa e a América do Norte são os qualificados, que nós chamamos de fuga de cérebros. Eu contei para vocês. Quem mais sofre com isso é a Índia, e estará em sua prova. O que é que acontece? O que é essa fuga de cérebros? Os intelectuais, os jovens promissores, os que se destacam nos seus cursos universitários, são convidados por outros países para irem trabalhar em grandes empresas desses países europeus, dos Estados Unidos, né? Isso constitui a fuga de cérebros. Então, perceba o seguinte. A migração entre os próprios países asiáticos é diferente da migração dos países asiáticos para a Europa e para os Estados Unidos. Entre os próprios países asiáticos, geralmente a mão de obra não é qualificada. Aqueles que vão ali da Indonésia para a China, do Laos para o Japão, aí não é qualificado. Agora, os que vão para a Europa e a América do Norte é mão de obra qualificada da Ásia. São os jovens intelectuais, os promissores. Aí é a fuga de cérebro, né? Então, assim responde a sétima questão. São 2 tipos de migração. Entre os próprios países asiáticos, geralmente é mão de obra sem qualificação. Agora, dos asiáticos para a Europa, Estados Unidos, são a mão de obra qualificada. Ok? Quem puder, pessoal, só tira o print aí, quem tiver no celular, para a gente adiantar, depois vocês passam, né? Passam para o caderno, que aí as respostas estão bem maiores que a primeira, porque a primeira tinha algumas questões de marcar, agora quase tudo de responder. Então, você pode só printar aí no celular, ou, se você tiver no computador, você só tira a foto do seu celular aí, para nós agilizarmos o andamento do exercício, ok? Pode ser assim? Professor. Pode ser assim? Professor. Oi, Larissa. Oi, minha querida. Professor. Sim. Pode falar. Professor. Oi. Consegue me ouvir? Aí eu tiro, aí o senhor tira o print e manda para a Fernanda, aí a Fernanda manda Pronto. para mim. Tá bom, tudo bem. Tiro sim, viu? Eu mando sim. Então vamos à 8ª questão. Na 8ª, vocês podem ver, observe a imagem abaixo e responda as questões. Você está vendo um trânsito caótico. Você está vendo aí uma rua da cidade de Mumbai, na Índia. Eu disse para vocês, né? Quando se fala de trânsito esculhambado, é na Índia, né? Olha a situação desse trânsito. Aí na letra A eles perguntam, qual problema urbano está representado na imagem? Está aqui, 8ª letra A. Crise nos transportes ou mobilidade urbana, como engarrafamento. É o que está demonstrado aí. É esse problema urbano que está sendo demonstrado. A letra B pergunta,
Quais outros problemas urbanos estão presentes em cidades asiáticas? Crise de habitação, né? Não tem casa para todo mundo, e de serviços de infraestrutura. Tem cidade que falta água para a população, tem cidade que não tem saneamento básico, infraestrutura em geral. Então, esses são os outros problemas asiáticos, né? Ok, na nona questão, a nona vai tratar, é um texto que trata da política do filho único que foi adotado na China, né? Então a gente não vai ler o texto, porque nós conhecemos a política do filho único, que é aquela que estabeleceu que os casais desde 1979 até 2015 na China só pudessem ter um filho, né? Aí a letra A pergunta assim: como a política do filho único está relacionada à transição demográfica da China? É muito simples, olha a resposta aqui. Porque ela proporcionou uma redução do número de jovens e a população do país sofreu um processo de envelhecimento. Por que que reduziu o número de jovens? Porque evitou de nascer, né? Como eu disse para vocês, essa política evitou de nascer cerca de 400 milhões de chineses. Então está faltando jovens lá no mercado chinês, que não tem. Nos últimos 40 anos, praticamente, os casais só puderam ter um filho. Letra B. Explique os desafios que o governo chinês deve enfrentar em relação à demografia do país hoje, né? Hoje o país precisa de jovens para ocupar os postos de trabalho. É essa a situação. Por isso que o governo liberou, estão entendendo? Por isso que o governo liberou em 2015 que os casais pudessem voltar a ter mais de um filho. Letra C, ainda da nona questão. Quais foram as medidas sugeridas por especialistas para lidar com os desafios populacionais na China? Incentivos na educação, especialmente nas creches, para que os pais possam ter filhos, né? Para que possa estimular os pais a terem filhos. Se tiverem creches boas para os filhos, eles vão querer ter filhos. Além de auxílio financeiro aos casais nos custos com os filhos. Então, especialistas dizem que o governo chinês, para estimular os casais a terem filhos, tem que dar um auxílio financeiro para os casais poderem criar a criança, né? Tudo bem. Então, essas são as 3 letras da nona questão. Já eu volto rapidinho para aqueles que ainda estão fazendo o apanhado, né? A décima é para marcar, é mais tranquila, né? Fala aí, pessoal, sobre o Nepal, que é uma área de instabilidade geológica, que tem muito tremor, né, de terra. Muita atividade de terremotos, de vulcanismo. Aí diz assim, logo após o texto: o Nepal está localizado em uma das regiões de maior atividade sísmica do mundo. Sísmica é tremor, né? Nessa porção da Ásia é comum a ocorrência de tremores, porque, letra A, pessoal, ocorre um movimento convergente entre placas Eurásia e Índia, tornando a região vulnerável às ações sismológicas com maiores magnitudes. Está aí. Por que é que existe tanto tremor naquela região do Nepal? Porque lá é uma área de convergência de placas. A placa Eurásia e a placa asiática. Aí elas se batem. Convergir é se bater. Divergir é separar. No caso, essas placas, de vez em quando, elas se chocam. Isso torna a região vulnerável a terremotos e atividades vulcânicas. E, finalmente, a 11ª, já eu vou voltar para vocês irem pegando, né, as outras. A 11ª mostra aí, é uma análise, né? É uma análise dos países em população urbana e rural na Ásia, a evolução, né, ao longo do século. E aí, na letra A, pergunta assim, pede assim: cite o nome de 3 países asiáticos em que a maior parte da população vivia em 2017 na zona rural e 3 em que a maioria da população vivia na zona urbana. Você está vendo aqui, zona rural é essa parte em verde. Então, quais são os 3 países? Afeganistão, Índia e Vietnã. É os que mais tem gente em 2017, o ano do gráfico, na zona rural. E os 3 mais urbanizados são os 3 últimos aí. Japão, Coreia do Sul e Irã. É só você ver que aí está o amarelo, o laranja, né? O laranja aí é a população urbana. Os 3 maiores são Irã, Coreia do Sul e Japão. Letra B. Os dados do gráfico indicam que a população dos países asiáticos apresenta um padrão semelhante de distribuição entre campo e cidade. Ou, é uma pergunta, em cidade? Explique. Não há um padrão semelhante, né? Vou ler de novo. Os dados do gráfico indicam que a população dos países asiáticos apresenta um padrão semelhante de distribuição entre campo e cidade? Claro que não, pois há muitos desníveis. Em alguns países predomina a população urbana, como você está vendo aqui, esses que a faixa maior é laranja, em outros predominam a rural, esse que a faixa maior é a verde. Finalmente, letra C. Com base em seus conhecimentos, interprete os dados sobre Afeganistão e Japão. É só você ver aqui, o Japão é o mais urbanizado
E o Afeganistão é o mais da zona rural. O Japão, que é um país desenvolvido e industrializado, há um predomínio de população urbana. Já o Afeganistão, que é pobre, que é subdesenvolvido, possui uma população predominantemente rural. É o que você está vendo aqui. Desses países do gráfico, o que tem a maior população urbana é o Japão, 91,5%. E o que tem a maior população rural é o Afeganistão. 74,8% da população do Afeganistão vive no campo, na zona rural, ok? Então, assim a gente responde, repito. Quem tiver no celular, conseguir tirar o print, quem tiver no computador, tirar foto, para vocês poderem fazer essas respostas. E essas respostas, elas também podem ser encontradas no livro, viu? Para você fazer a resolução das suas atividades aí, ok? A aula é curta, né? Para a gente trabalhar muitas questões. Então, eu peço até desculpas a vocês. Mas eu vou até também ver se eu consigo com a Fernanda tirar um print aqui para ela enviar. Não sei se vocês têm grupos, né? De WhatsApp, para ela enviar no grupo. Vocês têm grupo? Tem, pessoal? Do nono ano? Tem. Tem? Pronto. Será que Fernanda tem acesso a esse grupo? Professor. Tem. Ela e André. Pronto, ótimo. Eu também gostaria, por favor, se vocês puderem me ajudar, quem tiver disponível esses prints aí, quem conseguiu tirar a foto aí durante a passagem dos slides, ou quem está no computador e tirou a foto pelo celular, se também puder dispor no grupo aí para os colegas, antes que eu fale com Fernanda e Andréa, né, porque elas sempre são muito ocupadas aqui, naquela correria entre um professor, sai outro, enfim. Então, se algum aluno, algum de vocês puder fazer a gentileza, ou alguns, às vezes a generosidade é boa quando é grande, né? Às vezes 3, 4 alunos podem colocar no grupo aí, já printaram aí em casa. Se puderem, é melhor sobrar do que faltar. Então, se algum aluno tiver conseguindo printar essas respostas, tiver conseguindo fotografar e puder disponibilizar nos grupos, quem é do nono A, quem é do nono B, eu não sei se os grupos são diferentes, mas por gentileza o façam. Disponibilizem para os colegas. Ó, pessoal, está aqui o print das respostas do exercício do professor Rubens. Põe no grupo, viu? Se você puder também fazer, eu agradeço. Ok? Professor, Oi, Larissa. Fernanda adicionou o número dela no meu WhatsApp. Pronto. Tá, joia. Eu passo para ela, viu, Larissa? E também vou passar para ela passar para os dois grupos. Mas eu repito, se algum aluno já puder adiantar isso, eu também agradeço, viu? Já puder passar para os colegas. Então, vamos encerrar, pessoal. Os 40 minutos já se concluíram. Peço desculpas pela rapidez aqui, mas infelizmente as aulas online elas são assim mesmo, tem que fluir muito rápido. E na quinta-feira vai ser mais tranquilo, porque só serão 8 questões. Então a gente vai ter tempo de esperar vocês responderem com maior tranquilidade, ok? Tenham um ótimo final de dia, tenham uma ótima semana. Professor. Viu? Ok. E na quinta-feira a gente se encontra aqui às 11h40 para a gente fazer a segunda parte com as outras 8 questões. Ok? Um bom dia a todos. Tenham uma ótima semana. Tchau. Tudo de bom. Prazer. Mais uma vez. Eu também.